So the differences between much, many, a lot of, lots of. The other one is a few and a little. When do I use a few? We're going to use a few to talk about a plural noun. Okay? Plural noun. And a little to talk about uncountable nouns. So if you want, you can take a look, you can study, no problem. Then there is and there are. So the differences between there is and there are: prepositions of place, on, in, near, between, above, in front of, behind, next to, under. Present continuous, the grammar point, not the uses, because you know that present continuous talks about an action happening at the moment of speech. So we don't need to focus on the uses, just on the grammar point. Moving on. How often? And here we're talking about time expressions. How do we use time expressions? To say how often we do something. So here we have some time expressions. And verb plus infinitives. There are some verbs in English that need to be followed by infinitive, and others need to be followed by ing. For example, the verb to finish. When I have another verb after the verb finish, the second verb needs to come with the ing. But when I have agree, ask, decide, get, expect, happen, hope, when I have these verbs here, and if I put another verb after, the verb that came after the first one needs to be followed by infinitive. Então vamos lá. Verbo mais definitivo. No inglês, até mesmo no português, tem duas frases. Em uma frase, no caso, eu posso ter uma frase com duas orações. Dois verbos. O verbo, dependendo do verbo, em inglês, o segundo verbo pode ter o ing ou o infinitivo. Os verbos dessa lista aqui, todos precisam ser seguidos do to, infinitivo. Decide to, agree to, ask to, decide to, expect to. Isso se vier um verbo depois. Um exemplo de um verbo que precisa ser seguido de ing: finish, mind. Então, esses dois verbos, sempre que vier um verbo depois, o verbo que vem depois do finish, do mind, do like, hate, a gente precisa colocar o ing. A gente vai ver isso hoje. And that's it. Now, let's move on to the book and let's open our books on page 162. Let me open here. When I go to page 162. So, let's review the unit 4. Vamos revisar aqui a unidade 4. How much, how many with uncountable and countable nouns. Quando que a gente vai usar o how much e quando que a gente vai usar o how many? We use how much or how many to ask about quantities of things or people. A gente vai usar o how much e o how many para perguntar da quantidade de coisas, de pessoas e em geral. For example, how much cake is there? Quanto bolo tem? How many apples would you like? Quantas maçãs você gostaria? We use how many with countable nouns. A gente vai usar o how many com substantivos contáveis. For example, how many books does she have? Books é o meu substantivo contável. E aqui ele está na forma do plural, tá?
vamos usar o quê? How many. How many cars are there? Cars é o meu substantivo contável. E está no plural. Então, eu vou usar o how many. We use how much with uncountable nouns. A gente vai usar o how much com substantivos incontáveis. Sempre lembre-se de que os substantivos incontáveis estão sempre no singular. Não tem forma no plural. Então, a gente tem aqui alguns exemplos. Deixa eu só destacar aqui. How much with uncountable nouns. For example, how much money do we need? Money is uncountable, so we must use how much. How much cheese do you eat? How much cheese? Uncountable. Então, quanto dinheiro você precisa? How much money do you need? How much cheese do you eat? Quanto queijo você come? Tá? Great. We can answer with a short answer. E a gente pode responder essas perguntas aqui com uma short answer, uma resposta curta. Usando a little, a few, a lot, none. Okay? So, how much money do we have? Do you have? Possible answer. A little. None. A little. Um pouco. None. Nenhum. How many stores are there? A few. A lot. A few. Um pouco. Ou poucas. A lot. Muitas. Ou muitos. Ué, teacher, mas a little também não é um pouco? Ou pouca? É. Qual é a diferença do a little para o a few? A gente vai usar o a little e o a few para falar de uma quantidade pequena de alguma coisa. A little eu vou usar com substantivo incontável e o a few eu vou usar com substantivo contável. E a ideia do também não faz. A única diferença é que eu estou falando de uma coisa que é pouca, tá? Ok. Or we can answer with a full sentence using a quantifier plus a noun. A gente pode tanto responder com a short answer, uma resposta bem pequena, usando quantifier somente, ou a gente também pode responder usando o quantifier mais substantivo. Pode dar uma resposta completa também. For example, how much money do we have? Do you have? I don't have any money. Então, aqui, ao invés de dizer none, nenhum, eu disse a resposta toda. I don't have any money. Quer dizer a mesma coisa do none? É, né? Então, não é necessário responder completo, não. How many stores are there? There are a lot of stores. Então, quantas lojas tem? Tem muitas lojas. Poderia responder só com a lot? Poderia, tá? Voltando. Alguma dúvida sobre esse tópico? No? Onliners? Questions? No? Um pouco de dúvidas. Do. Isso que já foi, só que eu ainda não consigo construir No don't. Não, lá em cima, tá vendo? Do it. Ah, do you eat? Aí mais em cima tem this, she have. Ah, Porque eu não sei como usar na casa, eu falo não dele. nossa, tem um ódio pra minha porcaria pra mim, pra vir pra quebra do volta. E dá vontade de é a terceira vez na mesma coisa. Não, minha filha. É inflamador, vamos. Nossa, que saco. Fala. Não, é isso. Se eu falar e basta eu escrever, eu vou dar um pouquinho pra cima. Geralmente, dúvidas, né? Vamos da frase, posso virar. Ó,
A gente vai usar o do you does no simple present. Simple present. Quando que a gente usa simple present? A gente usa simple present para falar dos nossos hábitos. De fato, rotinas. Então, se eu falo assim, ó. I wake up at 7. Eu acordo às 7. Aquele verbo lá, wake up, tá no simple present. I wake up. Eu acordo. Agora, se eu falasse she, como é que ficaria? She wakes up at 7. Ela acorda às 7. Então, sempre a terceira pessoa do singular, eu vou conjugar o verbo. Vou adicionar o S, o ES, o IS. Então, she, para he e para it. E para o plural e para a primeira pessoa do singular vai ficar I wake up, we wake up, you wake up, they wake up. Isso se as frases estiverem na afirmativa, tá? Deixa eu... Isso se as frases estiverem na afirmativa. Agora, se eu quiser colocar isso aqui na negativa, se eu quiser falar que eu não acordo às 7, como é que vai ficar? I don't. I don't wake up at 7. Ou eu vou colocar só o don't antes do verbo para falar que eu não faço algo. O simple present. I don't wake up. E os outros sujeitos? We don't wake up. You don't wake up. And they don't wake up at 7. Terceira pessoa do singular. Como é que vai ficar na negativa? She. Aí eu preciso colocar o doesn't. She doesn't wake up at 7. Por que aqui eu não vou conjugar o verbo? Porque o doesn't, ele é um verbo auxiliar. Ele já vai indicar simple present. Então, para não ficar uma coisa redundante, a gente não vai conjugar aqui. Porque eu acredito que eu não preciso. Mas ele sai dessa parte do present. Só. Do e does, ou don't e does, só no simple present. Aqui, por que ele usou alone? Tem mais aí, lá. Aqui. Ele está perguntando porque ele está falando uma questão de posse. Eu posso falar I have. Mas quando for para a terceira pessoa do singular, vai ser she has. Então, tá conjugando no presente, tá? Ela tem. Eu tenho. Então, ele tá usando. Mas você tá falando sobre, tipo, gotinha? Sim. Mas aqui a gente está falando de uma coisa presente. Se eu quisesse falar assim, eu tinha um livro. Foi uma ação, no ano passado. Aí eu ia falar, I had a book. Só que, sempre que eu usar o simple past, eu vou estar falando de uma ação concluída no passado. Quando eu falo I had a book, eu tinha um livro, eu não estou falando que é ação concluída, não. Eu tinha um livro, mas feira precisando desse livro. Entendeu? Mais ou menos? Aqui está no presente. Essa pessoa tem, hoje em dia, ela tem o money, no caso aqui. E aqui ele está usando o quantify. Ele está perguntando de quanto dinheiro você tem. Quanto dinheiro você tem? Aí, se fosse para she, how much money does she have? Aí, se eu não tivesse dito, seria bem passado? Não, aí no passado a gente colocaria did. Mas ali está no presente mesmo. Tá? Aí ali vai ficar o doesn't, porque vai ter ser pessoa singular. Então, para she, para he, para it, doesn't.
nas perguntas. Para a gente poder lembrar. Sempre que eu tiver uma pergunta, lá na afirmativa, eu coloquei aqui o don't e o doesn't. Na pergunta, a gente vai pegar o auxiliar também. Lembra lá no verbo to be, a gente trocar a posição do Brasil na pergunta? Aqui vai ser praticamente a mesma coisa. Só que a gente vai dar uma mudada no don't e no doesn't. E aí vai ficar do we wake up at 7? Do we wake up at 7? Nós acordamos às 7. Do we wake up at 7? Does she wake up at 7? Ela acorda às 7? Mesma coisa que na negativa. Tem o auxiliar, não posso confirmar o verbo. Does, já vai ficar no seu present. Então, vai ficar o verbo na base form. E aí, sempre que a gente tiver uma pergunta, no presente vai vir do ou does, dependendo do sujeito igual veio aqui, ó, do you. Tá? E tá falando de uma questão presente mesmo. Porque se você tem algo, você tem algo hoje em dia. Por exemplo, eu tenho celular, I have a cell phone. Eu tinha um celular, I had a cell phone. Se eu falasse assim, sobre o fato, I teach teenagers. Teach é o verbo que você completa. E aí eles estão dando uma question. How many teenagers do you teach? Quantos alunos, quantos adolescentes você ensina? Tá? Pronto, por exemplo. Entendeu? Entendi. Foi? Você quer tirar uma foto para anotar? Foi? So, let's move on. Vamos voltar aqui pro quantifiers. A few, a little, a lot, lots of. Agora a gente vai ver a diferença dos quantificadores. Um pouco, muito, muito. Quando a gente usa o quantitativo, usando quando a gente usa o. Use. We use quantifiers before nouns to talk about quantities. We use a few with countable nouns in positive sentences to talk about a small number of people or things. Então, deixa eu destacar aqui uma coisa muito importante. Vocês não podem esquecer de jeito nenhum. A few. A few countable nouns, positive sentences, talk about a small number. Então, a gente vai usar o was a few apenas em frases afirmativas com substantivos contáveis, substantivos que estiverem no plural, para falar de uma quantidade pequena de algo. For example, I have a few books. Eu tenho alguns, nesse caso aqui, livros. Eu tenho poucos livros. Entendido? Now, we use a little with uncountable nouns to talk about a small amount of something. Então, a gente vai usar o a little para falar de junto com o uncountable nouns, para falar de uma coisa que tem uma quantidade menor, pequena. E a gente vai usar o a little em frases afirmativas também, tá? Positive sentences. For example, we have a little time. A little time, uncountable noun. Ué, teacher, só posso usar na afirmativa? Só na afirmativa. Na negativa, vai entrar a questão do want to may. Que é toda aquela questão de
Não muito, não muitos. Porque vai estar na negativa. Much e many, a gente só vai usar na negativa. Não vai usar na afirmativa. Esses dois a gente vai usar na afirmativa para falar de uma quantidade pequena de algo. Tá? You got it? So. Alguma dúvida não, né? É bem de boa até, né? Tranquilo. Parece ser, É, de boa. parece ser um bichinho de sete cabeças, mas é tipo, é uma regrinha muito boazinha de seguir. Eu gosto de regrinhas. Você quer ver? Tá bom. Eu vou assustar. Tá vendo, pessoal? Mas lembra quando a gente mostrar? Calma, tem que ver. Só que eu tô achando que a qualidade ficou um pouco diferente. Guys, agora a gente vai falar de there is and there are, tá? Quando que a gente usa there is e quando que a gente usa o there are. So, we use there is and there are to talk about things that are in the place. Então, a gente vai usar o there is e o there are para falar das coisas que existem em algum lugar, que estão em algum lugar. There is vai ser usado com substantivos lá e substantivos incontáveis. E o there are vai ser usado com substantivos no plural. Então, there is singular, there are plural. For example, there is a whiteboard in our classroom. Tem um quadro branco na nossa sala de aula. There is a. Então, aqui, ó, um só, singular, there is. Deixa eu destacar aqui também. There is. Comfortable, né? Uncomfortable. Não, uncomfortable. O there is a gente vai usar com uncomfortable, lembra? Uncomfortable na house. Não tem singular form, são sempre singular. E a gente vai usar o there is. Mas, plural. Plural. Uncomfortable. E aqui ele dá uma dica de artigo. Ele coloca aqui, ó. We use a and an with singular countable nouns. Então a gente vai usar o a e and, artigos, com os substantivos contáveis que estiverem no singular, tá? A gente não vai usar a or an com uncountable nouns. Só com substantivos que têm essa forma no plural e como singular. Aí a gente tem outro exemplo. There is a movie theater, but there isn't a playhouse. There is a movie theater, singular,
Como é que se fala essa palavra, gente? Onde? Qual? Movie theater. Theater. Movie Theater. Theater. Let's try again. It's okay. Movie theater. Let me show you. You don't know? Movie theater. You don't know a movie theater? Movie theater. Cinema. Movie theater. Movie theater. Or movies. Pode chamar de the movies também. E ali a gente tem a there is na negativa. There isn't a playhouse. Tá? Now, we use there are with plural countable nouns. Então, com os substantivos com palavras que estiverem no plural, a gente vai usar o there are. We can use some when we don't want to say exactly how many. E aí a gente vai usar o some quando a gente não quiser dizer exatamente o quanto. For example, there are 2 farms near us. There are 2 farms near us. 2 farms, plural. E aí, se eu não quisesse colocar o to aqui, eu poderia adicionar o some, teacher? Poderia. Só que você não estaria dizendo a quantidade exata. Mas você estaria dizendo que tem mais de um, né? Poderia falar there are some farms near us. Então, tem algumas fazendas próximas daqui. Tá? Uhum. Agora, se a gente quiser colocar na negativa, a gente vai colocar o aren't e any. There aren't any mais o plural countable nouns in negative. For example, there aren't any good movies playing this weekend. Good movies, plural. E é isso. Então, there is. Eu vou usar no substantivo no singular ou substantivos incontáveis. There are, eu vou usar como substantivos que estiverem no plural. Se eu quiser colocar no negativo, só adicionar o not ou a contracted form. Então vai ficar there isn't e there aren't. Agora para transformar numa question. Como é que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer para transformar numa question, teacher? Lembra lá do verbo to be? Transformar o verbo to be numa question. A gente troca a posição do sujeito com o verbo to be. Aqui vai ser a mesma coisa. Toda question em inglês que vai dizer isso. A gente vai trocar a posição. Tá? Então vai ficar. Se lá na afirmativa era there is, na question vai ficar como? Is there? Se lá na afirmativa era there are, na question vai ficar como? Are there? Very good. For example, is there a hospital in the town? Tem um hospital? Is there a hospital? Aqui eu estou usando o artigo a, tá? Que está no singular, e esse substantivo aqui é contável. Se o substantivo fosse incontável, não ia poder usar o artigo. E aí a gente tem as possible answers também. No, there isn't. Se caso existisse um hospital. Yes, there is. Outro exemplo. Is there a beach near here? No, there isn't. Se tivesse, yes, there is. Agora, com are, com there are. Are there any horses on the farm?
Então, tem cavalo no caso, na fazenda? No, there aren't. No, there aren't. Então, a gente precisa colocar o N aqui, tá? E aí, lembra lá que eu disse que se o substantivo for incontável, a gente não pode usar o artigo? Se a gente não pode usar o artigo, a gente vai colocar o quê? O N no lugar, tá? Então, como é que vai ficar? Is there plus N. E aí, o substantivo que foi incontável. For example, is there any tea? Possible answer, yes, there is. Se não tivesse, no, there aren't. Ok? Ok, entendi. O L, no countable é usado no plural. Né? Ele é countable no plural. E o N, no countable, Você sabe quando eu sou o N? sim, tem na no countable. A gente vai usar a gente tem N and some. Deixa eu voltar aqui para vocês. Acho que aqui não tem. Da aula passada eu coloquei. Não, acho que não. Acho que Aqui. é porque foi lá pra baixo. É, né? Mas os lá de baixo eu não postei. Não sei se foi no meu Iago, mas não foi aqui, não. Deixa eu ver se eu acho que o Sam N. Não. Vamos ver aqui. Pronto. Aqui, guys. Some e N. Quando que a gente vai usar? A gente vai usar o some e o N com substantivos que estiverem no plural ou os substantivos incontáveis. Por exemplo, there is some cheese in the fridge. There isn't any cheese in the fridge. Is there any cheese in the fridge? Quando que a gente vai usar cada um? O some, a gente só vai usar na afirmativa. A gente até usa o some em umas questions, mas é quando a gente está pedindo ou oferecendo algo. Então, não vai se deixar aqui. Isso não vai até vai, mas a gente não vai falar disso agora. O N a gente vai usar na negativa e em pergunta. Tá? E aí, a gente tem aqui o some, para plural, na afirmativa. E o some para substantivo incontável na afirmativa. Negativa, plural, N. E incontável, N também. Questions, plural, N. E incontável, N também. Aí aqui tem o que eu falei, as exceções. A gente pode usar o some no question quando a gente quiser oferecer algo, pedir por algo ou sugerir algo. Tá? Mas nesse detalhe que agora mando, por favor. Ok? Some, alguma, qualquer. O que a gente vai fazer agora? A gente já revisou a unidade 4. E aí, agora a gente vai fazer uma revisão lá no Online Practice, tá? Unit 4.
Aí aqui eu tenho a 4.7 Review e Unit Review Podcast. A gente vai escutar um áudio e a gente vai ter que marcar algumas coisinhas em relação a esse áudio. Listen to the Unit Review Podcast. Choose yes or no. Melaine is a kid. Yes or no? Melaine skateboards on her neighborhood streets. Yes or no? A few kids skateboard at the park. Yes or no? Falling off the skateboard is okay. Yes or no? And other kids wants to do well. Yes or no? First of all, we're going to listen just to get a general idea. A gente vai escutar primeiramente só para ter uma ideia geral do áudio. Depois, vocês vão escutar e tentar responder. E aí a gente vai fazer. E por último, só para poder enfatizar um pouquinho, para poder checar, just to check, a gente vai escutar mais uma vez. Seja 3 vezes, tá? Então, let's listen. Melanie, how did you start skateboarding? Well, there's a skateboard park next to my apartment. I started going after school. Are there a lot of kids there? Yeah, it's really cool. There are a lot of kids trying out lots of things. It's a good place to push yourself. What are some of the typical things you do? Ride the ramps, jump over walls. It sounds a little scary. How many times do you fall? A lot. But it's part of the sport. It's why it's exciting. You try new things. You fall off, but you always get back on top of the board. Are you worried about other people watching you? Nah, it's really fun. There are only a few people that can do these things, so it's like they know. They just want you to do good too. Melanie, how did you start skateboarding? Well, there's a skateboard park next to my apartment. I started going after school. Are there a lot of kids there? Yeah, it's really cool. There are a lot of kids trying out lots of things. It's a good place to push yourself. What are some of the typical things you do? Ride the ramps, jump over walls. It sounds a little scary. How many times do you fall? A lot. But it's part of the sport. It's why it's exciting. You try new things. You fall off, but you always get back on top of the board. Are you worried about other people watching you? Nah, it's really fun. There are only a few people that can do these things, so it's like they know. They just want you to do good too. So, now let's try to answer the exercise. So, Melaine is a kid. Yes or no? Melaine skateboards on her neighborhood streets. Yes or no? Yes. A few kids skateboard at the park. Yeah. Falling off your skateboard is okay. Não, teacher. No. No, aqui. Falling off your skateboard is okay. E fala não. Falling off, imagina que eu esteja em cima do barco. E aí é só mais vez. Don't go up the toilet because you're going to fall off. Então, quando em cima, eu caio. Fall off. So, falling off your skateboard is okay. Yes or no? Don't know. And other kids want you to do well.
Yes. Yes. Agora a gente vai escutar mais uma vez, só para checar e responder a 4. Depois a gente corrige. Melanie, how did you start skateboarding? Well, there's a skateboard park next to my apartment. I started going after school. Are there a lot of kids there? Yeah, it's really cool. There are a lot of kids trying out lots of things. It's a good place to push yourself. What are some of the typical things you do? Ride the ramps, jump over walls. It sounds a little scary. How many times do you fall? A lot. But it's part of the sport. It's why it's exciting. You try new things. You fall off, but you always get back on top of the board. Are you worried about other people watching you? Nah, it's really fun. There are only a few people that can do these things, so it's like they know. They just want you to do good too. Four. Falling off your skateboard is okay, yes or no? Yes. Checking the answers. Only one. Melaine skateboards on her neighborhood streets. And And a park. Mhm. Questions? No. No. Agora a gente vai fazer o teste da unidade 4. Together. Tem a grammar, vocabulary, and English for real. Complete the conversations. Conversation 1. Hi, Mom. I want to make a chicken and rice dish for dinner tonight. I have some questions. How? Lembra que a gente vai usar o many com countable nouns no plural? noite com causa. Uncountable. A chicken. Chicken seria Many. Many. Não, teacher. But Think so. Ele tá falando de quê? De quilo, de peso? Ah, isso é agora. How much chicken do I need to buy? Imagina comigo. Ele quer fazer chicken. E aí, imagina ele fazendo várias galinhas. É estranho, fica estranho. Quanto de galinhas, no caso, ele está falando da carne em si. Roxa, asa. Não galinha, galinha. Porque você fala nome de chicken, passa a impressão de galinha viva. Mas é galinha viva, no caso. Então, vamos deixar um much. How much chicken do I need to buy? And how much rice should I cook for each person? Aqui, tá? Okay. Mom, hi, one. Well, how Many. many people is the dinner for? 3. Conversation 2. I have a very busy schedule, so I only have I A few. a little. Por que a little? Time é uncountable, então a gente vai usar o a little. Great. Well, okay, well, this restaurant is never busy because only know about it. Agora do A lot contexto. of. O restaurante nunca está ocupado, nunca está cheio. Por quê? A fio, porque só algumas. Eu poderia usar o lot, sabe? Poderia. Mas pelo contexto, já que o restaurante não está quase nunca cheio, então só algumas pessoas conhecem. Essas questões são parceiras, assim. It also has tables. So it should be easy to get a table. Lots of
Conversation 3. So this is our new house. There are 3 bedrooms upstairs, and this one is mine. Your room is great, but where do you sleep? There Isn't. isn't a bed in your bedroom. I can see one anyway. Oh, there is. Oh yes, there is. You can open this closet and look. Whoa, a bed. That's so cool. Your room is really tidy too. There Isn't. Aren't. aren't any clothes on the floor. In fact, where do you put your clothes? Where do you put your clothes? Now, question. Are, are there, pay attention, a closet? Plus. No picture. No. Is. Is. Was. Closet. No, there isn't. I keep my clothes on my sister's room. Ele falou, é porque eu tô pensando tipo, em comprar, tá montado. Aí É, pode. Oh, a chicken. How much chicken? Okay. Next one. Choose the correct word to complete the sentence. Sometimes it's hard to find fresh fish, so I often buy Frozen. frozen fish. I love cakes. My favorite cake has Cream. cream in the middle and sugar on the top. Ai, tô com fome. I never have Sugar. sugar in my coffee because I don't like sweet drinks. I love fruit. On a Typical. typical day, I eat 3 bananas, 2 oranges, and 4 apples. Jesus! 3 bananas, 2 laranjas e 4 maçãs. Sacolão na casa dessa menina. Gente! Ela come quantas frutas? 4 com 2, 6, mais 3, 9. 9 frutas. Louca. Por dia. Mais fácil alimentar meu gato. Fruta tá cara. 5. I'm tired in the morning, but the caffeine in my coffee gives me Energy. energy. Isso. Lá fora, sempre que passa um carro lá, balançando. Energy. 6. The road is very busy. You should go Over. over. Essa é difícil. Over Só. on top of. Por quê? O over, ele é um pouco mais acima. O on top of é, tipo, o lado. Sobre. E o over, ele é um pouco mais acima. Bridget é o que? Bridge. Bridget. Let me show you. Bridge não, bridge. Ok. I love standing on the bridge and looking at the river under. Can I sit you at dinner? Next. Next to. Você não vai sentar over someone pra jantar, né? That's fine. That's what she was gonna say. And I sit over. So, next to. Do you want some chocolate on top of or in front of your ice cream? Top off. On top of. And I can't see you in that photo. You're standing a very tall person. Behind. Behind.
Great. Checking. Just one. No. Aqui tá certo, gente. Over the bridge. Não faz sentido ser over the bridge, porque over é acima. Então, imagina que tem a bridge. Bridge é onde? A ponte. E aí o carro tá aqui. Over. Faz sentido. Não top over. Só tá certo aqui. Estou corrigindo o site. Ok? Tem acho que isso dá errado mesmo. Aí, abaixo não, não. Aí a gente vai lá no corpo errado só pra ficar sem. É. Agora a gente vai ter que ordenar a conversation. Aqui a gente tem alguns ordens. Algumas falas, algumas sentences, e a gente vai colocar em ordem. Qual é a primeira? As sentences que a gente tem são: Yes, how can I help you? Thank you, excuse me, no problem. I'll bring you it as quickly as possible. I'm so sorry. I'll ask the chef to cook you another burger, and my burger is cooked. Pode voltar. Essas? Aham. Qual é a primeira? Não. Excuse me. Excuse me. Yes. Yes, how can I help you? Very good. So, how? Say, how can I help you? My burger is. I'm so sorry. Seria essa? Não, My burger is cold. And then, é o que você falou. I'm so sorry. I'll ask the chef to cook you another burger. And then the person says, No problem. You sure? Vai dar tudo? Tem certeza que é aquele? Não. Thank you. E agora? No problem. I'll bring you it as quickly as possible. Great. Alguma pergunta sobre alguma coisa da unidade 4? Não. Não? Tranquilo. Agora a gente vai revisar a unidade 5. Peter, Vamos voltar lá por antes isso. disso, rapidinho, eu acho que eu tem um dicas em inglês, aí eu vou te prestar pra cinema. Nossa, tem um aplicativo, mas... Gente, qual é o nome da unidade dele? Não sei, eu vou. E aí eu tipo, vários livros até em inglês. É de criança. Nossa, mas não sei agora. Aí depois eu posso ler pra você pode participar do mundo? Pode, claro. Deixa eu só achar. Agora você quer perguntar. Sleep Library. Deixa eu abrir aqui. Olha, gente, é muito bom. Eu nem sei se eu posso compartilhar isso porque, né, tá gravando. Mas eu vou mandar o site para vocês e aí, se vocês quiserem entrar. Z-Library, ó. Aí tem artigo, livro. Tem muita coisa. Deixa eu mostrar para vocês. Olha isso. Em PDF? Eu já li esse livro, Princesa Salmas. Qual? Eu já li esse livro. Qual? Esse preto aqui no final. Esse? É o outro poema. É rapidinho. Eu tenho esse aqui. Eu comecei a ler, mas não terminei. Eu já comecei a ler Onde Nós Está Mentindo. Aí saiu a série da Netflix. Eu tava lendo e fui a série da Netflix. Aí não terminei também.
É legal? Bom, Tem. esse aqui eu baixei para poder ler. E esse livro é super famosinho. Ó, One of Us is Lying, onde nós está mentindo em inglês. Muito bom. Eu acho que sim. Eu disse que depois de Você pode pesquisar, mas ó, olha quanto livro em inglês, gente. É muita coisa. É uma pena que não tenha tanto tempo para poder ler. Eu também Porque senão eu ia acabar aqui. Eu ia acabar. Eu adoro ler. Eu adoro ler. Eu doida pra ler pra ele, porque eu ganhei meu presente de aniversário de 6, não lembro. Mas eu ganhei Coraline em inglês. Eu amo Coraline. Eu assisto Coraline desde quando eu era, tipo, criança mesmo. Eu nem tinha, tipo, 4, 5 anos. E eu sou apaixonada, assisto milhões de vezes. E aí eu ganhei de uma amiga, eu queria muito livro na época em inglês. E eu também trouxe um livro. Eu tô doida também. Eu comprei um também para ler em inglês, não consegui ler. Mas eu vou ler. Mas é muito bom, guys. Podem clicar, não tem vírus. Já dá pra comprar. Não tem vírus, tá? Eu baixei no meu celular, tá tudo ok. Super recomendo. Anyway, vamos revisar a unidade 5. Present continuous. Quando que a gente vai usar o present continuous? Qual é a forma do present continuous? Vamos ver aqui. We use the present continuous to talk about actions happening now. Então, a gente vai usar o present continuous para falar daquelas ações que estão acontecendo agora, no momento da fala. For example, Andy is getting the dinner. Então, como é que vai ser formado o present continuous? A gente vai ter subject, verb to be e o verbo principal na ing form. Gente, agora John. tinha que ser, né? Isso é hora, John. Tinha que ser, John. 1 hora depois. Alô, John, mais um pouquinho você se atrasava. Mais um pouquinho o John estava atrasado. A sorte é que ele chegou no horário. Ele chegou cedo, pô, pra semana que vem. John, o que aconteceu que você chegou agora? Antes tarde do que nunca. Oi? Antes tarde do que nunca. Pelo amor de Deus, gente. John, não, eu quero uma desculpa pelo menos ali para poder anotar. O que aconteceu? Tava na escola? Então, Diz que tava na escola. Eu caio. tá. Tava na escola. Gente, Amor, eu acho que o John tava no meio da casa. eu acho que eu tava dormindo. Ele tava no banheiro, é verdade. Bem que eu tive história que ele tava reclamando, cara, que mais dois tava no livro. Só pode. Ele tava no banheiro. 1 hora depois, gente. É isso, tô surpresa. Cara de pau, a gente. Jesus. Mas vamos continuar, né? Ele perdeu a unidade, mas vamos continuar. Ele consegue. Então, o present continuous ele vai ser formado como sujeito, verbo to be e o verbo principal no G1. Aí aqui a gente tem um exemplo. She's studying. Aí a gente tem she, que é o sujeito, verbo to be, is, está contraído, e o ing. E para responder, como é que vai fazer? Para responder não, para fazer uma question. Para fazer uma question, lembra lá da regra do verbo to be, trocar de posição. Aí o be, o verbo to be vai vir na frente do sujeito. Mas vai ficar be, sujeito,
e verbo no ing. For example, or we need. Okay. Então, tem verbo to be, sujeito, verbo no ing. Para responder isso aqui, a gente pode responder com yes or no. Are we making a date? Yes, we are. Se não tiver, no, we aren't. We form short answers with me. Então, todas essas que a gente chama de questions com be, a gente pode responder com short answers, tá? Yes, I am. No, I'm not. Yes, we are. No, we aren't. Ok? Agora, quando a gente adicionar uma WH question para essas questions, a gente não vai poder responder com yes or no mais. A gente vai precisar dar uma resposta mais específica. Então, a gente vai ter a WH question, verbo to be, sujeito e o verbo na ing form. Vai ficar como? Vamos ver. What am I doing? Where are you going? Why is he, is she, is it laughing? And who are we, are you, are they talking to? Ok? Então, aqui com question word, WH questions, a gente não vai responder como yes or no. Então, como é que a gente vai responder, teacher? Dando uma resposta mais específica, né? For example, where are you going? I'm going to Barcelona. Why is he laughing? He's laughing at his jokes. And who are we talking to? You're talking to our mother. Então, nenhuma das respostas eu falei yes or no. Eu dei uma resposta mais específica. Tá bom? Present continuous, easy, easy. Agora, verbos mais infinitivo to. Quando que a gente usa? We sometimes use a second verb after the main verb. Então, às vezes, a gente vai usar o segundo verbo depois do verbo principal. Dependendo do verbo principal, a gente pode usar o infinitivo ou o ing. Nesse caso aqui, a gente está estudando os verbos que precisam ser usados como infinitivo. Então, a gente vai... Como que a gente vai formar? Então, a gente vai ter aqui sujeito. I, we, they, you, he, she. Verbo principal. Want, don't want, needs, doesn't need. Verbo principal. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um pezinho. Gente, mas só por que é que não antes passa uma tela e um? Eu Oi? queria perguntar se ele quer jogar. Tipo, se ele quer jogar tênis, né? Aonde? Não, tipo assim, ele joga tênis. Porque só tá tela e um. Não, ele quer. Aqui. Ele quer. Eu quero jogar tênis. Isso. Eles ou elas querem jogar tênis. E se for só Você ele? não quer. Pode, não pode. Se for só ele, He wants. Ah, porque a tabela tá separada, não tem que ser tudo. He wants. Então, aqui é o verbo principal. E aí, depois desses verbos aqui, no caso do verbo principal, a gente vai precisar adicionar o infinitivo, to. E aí, o próximo verbo. I want to play. You don't want to play. He needs to buy a ticket. She doesn't need to buy a ticket. Então, tem uma lista de verbos que, quando forem principais, a gente precisa colocar o infinitivo. É obrigatório. Como que eu vou saber então, teacher? Praticando. Só praticando, gente. E aqui ele diz que o verbo, o primeiro verbo, no caso o verbo principal, ele vai mudar de acordo com o sujeito ou com o tempo verbal. Por exemplo, Sarah wants to read her book.
Então, a Sara quer ler o livro dela. Então, no segundo verbo, a gente não vai conjugar. Depois do definitivo, ó, depois do verbo principal, a gente não vai conjugar. Sam wanted to play tennis. Então, wanted tá falando do passado. E aí, depois do infinitivo, a gente não vai conjugar o verbo também, tá? Vai ficar na base form. Agora, aqui eu tenho os usos. Aqui a gente não precisa nem focar muito, né? Porque o uso de cada verbo, todo mundo sabe o significado, né? Want é querer. Need, precisar. Would like é gostaria. E like é gostar. Então, depois de todos esses verbos que eu acabei de falar, a gente vai tirar o infinitivo to. E é isso, guys. Vocês têm alguma pergunta? Alguma question? Não. Não? Deixa eu tirar o printinho de vocês rapidinho. Ok. E aqui a gente tem a diferença do present continuous para o simple present. Nesse caso, eu acho que é muito fácil de diferenciar quando que a gente vai usar o ou. Acho que muito erro, assim, dos estudantes para usar present continuous e simple present é quando a gente usa tudo. A gente pode usar o present continuous e o simple present. É muito estranho, né? Falar de present. Mas, tirando isso aqui, tem como diferenciar um do outro, obviamente. Ó, no present continuous, a gente está falando de uma ação que está acontecendo agora, no momento da nossa fala. Por exemplo, eu estou me ensinando. I'm teaching. Estou. Agora. Estou fazendo isso agora. Não está acontecendo hoje. E a gente vai usar o simple present para falar de atos, rotinas, fatos, opiniões. E as coisas que acontecem todo o tempo. For example, in the evenings I study or go out with my friends. I don't often watch TV. Então, à noite, eu estudo e saio com os meus amigos. Eu geralmente não assisto televisão. Não vou me usar, eu tenho costume. Então, não tem bastante diferença tudo. Tem muito mistério aqui. Easy, easy. Agora a gente vai voltar lá pro online practice para a gente poder revisar a unidade 5. O 2, a gente vai estar revisando. Oi? O 2, a gente está revisando. Acho que a gente aprendeu no 1 agora. O início, sim. Agora, depois dessa parte, você tem que fazer a unidade metade inteira, né? 4, 5, 6. Depois da unidade 6, vai estar fazendo aula condicional, present, perfect. Quando vai aqui, tem condicional. Past continuous, must. Past continuous, negativo, less, relativo, identificar agora a pessoa de verbos com medo de dispositivo. Comparativo também com comparação. Present perfect, no 3 usar a mesma coisa, nos 3 aí, eu sei que ela requer todo mundo dos personagens profissionais. Tem a terceira profissional, segunda, e o 3 é mais pesado, né? Acho que o 3 acaba. É, o 3 acaba. Aí, se você quiser, você pode fazer o livro 4. Mas aí você vai pagar, acho que mais de hora. Ou você não funciona direito. Você pode aí que pode. Porque você vai até o B1. O B1 é para quê? Não, esse tem o A2, mas do 3 vai ter o B1 e B2. E aí esse é tipo o intermediário 2. O
4 seria C1. Super avançado. Entendeu? Ok, guys. Agora a gente vai fazer o listening. Mesma coisa que a gente fez antes. Vou colocar o áudio, vocês vão ouvir. Depois vou colocar de novo. Vocês vão ler. E depois a gente vai marcar. Antes da gente ouvir, vamos dar uma olhadinha aqui nas questions. What number book is Miriam working on? 7 or 8? Why does Miriam write? To learn something new or to write new books? In the middle of writing one poem, what happens? She can't think of more ideas or she gets another idea. What is her new book about? Teaching our culture. And what do the poems in her book talk about? Let's listen. Thanks for joining us. We are here with poet and professor Miriam DeVoe. Miriam, what are you doing now? At the moment, I'm writing my 7th book of poetry. Wow, 7th book. Where do you get all your ideas? Well, I always want to learn something new, and I'm interested in the world, so there is always something to write about. Often, in the middle of writing one poem, I get the idea for another. Then I see how all the poems fit together. And what is this book about? The book is called Build Your Own. It's about our culture. We want to improve, so we take classes and read books. We do so many things to develop ourselves, but my poems talk about sitting still and being happy in not doing. Sounds fantastic. Thanks for joining us. We are here with poet and professor Miriam DeVoe. Miriam, what are you doing now? At the moment, I'm writing my 7th book of poetry. Wow, 7th book. Where do you get all your ideas? Well, I always want to learn something new, and I'm interested in the world, so there is always something to write about. Often, in the middle of writing one poem, I get the idea for another. Then I see how all the poems fit together. And what is this book about? The book is called Build Your Own. It's about our culture. We want to improve, so we take classes and read books. We do so many things to develop ourselves, but my poems talk about sitting still and being happy in not doing. Sounds fantastic. It's okay. So, what number book is Miriam working on? 7. Why does Miriam write? To learn something. Sorry? To learn something new. In the middle of writing one poem, what happens? What is her book about? Culture. Our culture. And what do the poems in her book talk about?
Better. Now let's listen again and then check the answers. Thanks for joining us. We are here with poet and professor Miriam DeVoe. Miriam, what are you doing now? At the moment, I'm writing my 7th book of poetry. Wow, 7th book. Where do you get all your ideas? Well, I always want to learn something new, and I'm interested in the world, so there is always something to write about. Often, in the middle of writing one poem, I get the idea for another. Then I see how all the poems fit together. And what is this book about? The book is called Build Your Own. It's about our culture. We want to improve, so we take classes and read books. We do so many things to develop ourselves, but my poems talk about sitting still and being happy in not doing. Sounds fantastic. Checking the answers. E foi uma errada, hein? Sitting still and being happy. Okay? Okay, guys, it's okay. No problem. Now, let's take the Unit 5 test. I don't know why I can't open this one. This is weird, but it's okay. Unit 5 test. So, complete the sentences. Aqui a gente tem alguns verbos com ing, com infinitivo, e aí a gente precisa completar. A gente tem is decorating, buying, to decorate, buying, is building, taking. Sorry, guys. Show, visiting, visit, and take. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês poderem fazer, porque eu vou beber um pouco de água. E aí, quando eu voltar, a gente corrige, tá? Pode voltar no folder ou escrevendo no chat, tá?
E não era? Não. Não? Tá difícil? Esse pessoal do chão. Oi? Esse pessoal do chão. Onliners, have you finished? Acabaram? Dancing in the dark, you between my arms. Os onliners, eles não me respondem. Terminei ainda não, teacher. Sorry. Gente, eu fiz uma fundação dele. Qual que você não conseguiu fazer? É verdade, era 4. Aí eu já apaguei eles, porque eu dou. Aí eu não tenho muito medo assim, tipo, de show. E eu lembro, mas não lembro o que é. Eu tinha. Nossa, Building é prédio. Mas ali, is building. Is é o verbo to be e depois tem um outro verbo no gerúndio. Build pode ser um verbo, além de substantivo, pode ser construir. No gerúndio, construindo. Não desista. Na 4. Do you want to cooking class with me? Decorating is decorating? Não. Buy também faz sentido. To decorate também não. Buy também não. Is building também. Taking também não, porque você tem que escolher o verbo que está no infinitivo. Show não faz sentido. Você quer mostrar, não faz não. Visiting, muito menos. Então, take. Don't forget. Take. No. Onliners, do you have any questions? Eles ficam motivos, então, eles ficam uma pergunta e eu faço certeza.
Praticamente eu faço. Eu sou obrigada a vir semana que vem. Eu vejo que a aqui. Eles oferecem ela. Você falou que cada vez que eu tava você veio bem na semana que vem. Vou dar uma fritinha. O lugar praticamente cheio. Ah, saiu nos vários filmes. Eu era do Pedro, porque ele era no Rio. Ele sempre tem comprado. Ele sempre tirava um estudor. Ui. So, vamos corrigir. What are you buying? Ele vai ter que botar em uma festa. Igual, espera. Então não é buy, tipo buy, é buy. Buying. What are you buying? If your present continuous, lembra? A gente precisa da verb to be, subject pronome e o verbo no ING. Gente, tô parecendo até o Cebolinha que meus filhos pra cima. Essa luz, ela me. Cara. Tira o nome do Kindle. Ai, Ainda não. talvez. E são seus novos cabelos. São seus novos cabelos. Sim. Tanto cabelo já na cabeça, não quero não. Is your friend? Visiting a different country. Are you? Não. Essa aqui é dúvida que eu tinha. Taking. Taking a painting class. Lembra que na trade você colocou do you want to take a cooking class? Aí fica de novo. Are you taking a painting class? Do you want to take 5? We need to. I need some butter and eggs. Porque parece também para pegar, né? Qual você quer colocar? Eu tinha mudado o caneta. Porque parece. Precisa pegar alguma coisa, né? We need to buy. Vai, né? Até faria sentido, mas português. Sei. Precisa pegar. Se você estivesse no mercado, você poderia falar, we need to take, mas aqui we need to buy some things for our cooking class. Like to decorate. Eight. 7. When I arrive, my parents always at the moment that and mom patience. Ah, faltou um S ali. É, o I no caso. O S tem, faltou o I. Tá ok. No questions. Now, we're going to do this one. Choose the correct words to complete the sentences. A gente vai escolher as palavras corretas para completar as frases. So, Zaya grows things with wood or built things with wood?
Não. Build é a mesma coisa que construir. Não, sim, grow é plantar, crescer. É uma coisa de jardim, né? Vai mexer. Eu lembrei do pica-pau. Pica-pau, good. Madeira. Wood. Por que o nosso não poderia ser pica-pau? Já é estranho, não é? Já é estranho com Paulo, é esse. Ai, meu Deus. Você não entende. Não, pior que ele fica árvore. Ele fica árvore mesmo, gente. É a coisa mais fofinha do mundo. Ó. Ele faz um monte de buraco na árvore. Ele tem uma língua enorme para poder proteger essa parte aqui. Porque ele fica batendo, né? E a língua dele é enorme. É a coisinha mais fofa do mundo, gente. Tinha um pica-pau no meu condomínio. Só que aí eu tenho um vizinho que não pode ver um passarinho que ele vai dar uma coisa de Campo Grande. E aí o pica-pau sumiu, menino. Nunca mais viu o pica-pau. Foi embora, né? Por Deus. É mesmo, isso que eu falo, né? Foi embora. Pegou, deve ter vendido por uns R$200. O pica-pau era muito mais, gente. Mas tem passarinho aí que paga no carro. Tô te falando. Esse diamante que gosta de passarinho vai no dinheiro. Que loucura. Loucura. Anyway, tá bom na vida, tá bom. Tem muito papagaio também no meu condomínio. Sim. Muito. Acho que sim. Acho que tem muito. Eles ficam embaixo da minha janela. Você não tá na minha janela. Agora eu vou te contar. Aí tem uma vez que fugiu da casa de não sei quem, uma outra moça chegou na minha porta e pediu para entrar para ver se estava aqui dentro não dá, não pode ficar. Aí ela ficou na janela jogando o papagaio. Mas é muito fofinho, eles ficam, é uma barulheira. Eles gritam. E aí, junto com meus gatos, é uma maravilha. Meus gatos já devem ter comido, foi meu gato ontem, gente, tenho que contar isso pra vocês. A gente já tá acabando mesmo, vou contar. Saí de casa sempre, 7 horas. Saí. E ela dei falta do meu gato. Falei, gente, é verdade. Porque sempre eu coloco comida e eles comem água. Ele vem correndo, parece que tá acabando. Ele vem correndo também. E dei falta. Minha gata é super quietinha, na paz dela. Eu estranho, eu falei, cadê esguinho? Falei, estopinha, cadê esguinho? Aí estopinha, só não conseguia fazer isso. Estopinha, esguinho. E aí, tem falta, procurei esguinho, não tinha lugar nenhum. Eu falei, cara, eu tenho que sair, eu não posso ficar procurando gato. Fui embora, né? Resolver as coisas. E eu só ia chegar em casa 8h pouco. Eu cheguei, minto, sexta-feira eu cheguei 7h30, mas, pô, das 7 às 7, 2 horas de casa, fora de casa. Fiquei o dia inteiro preocupada com o gato. Quando eu chego em casa, que eu vou entrar na portaria do prédio, tem que estar. Sendo feliz na rua. Meu gato. Eles não são castrados, eles não são. E fora. E ele foi direto. Passou o dia inteiro na rua, que fez um calor. E quando eu joguei ele pra dentro de casa, depois foi comida, parecia que tinha no deserto. Ele comeu de tudo. Ele tá podre. A casa tá preta. Hoje, chegar em casa, eu dar um banheiro. Eu fiquei muito preocupado. Cretino. Eu fiquei o dia todo preocupada. Você aqui na rua. E o pior não foi nem isso. O pior foi quando eu vi. Quando ele me viu, ele correu. Fazendo o relógio. Aí saiu. Eu corri. Mais uma cena. Linda.
Eu vou Cheguei chegar em casa, casa conversar com o tecido. Cheguei em casa ofegante e ainda com o gato debaixo do braço. Quando eu tinha mais comigo. Aí meus pais viajavam pra Minas. E aí eu falei, gente, eu podia morando sozinha dentro de um gato. Eu já tava triste, porque eu não tinha. Imagina. Não, Aí mais não ia descobrir. não ia, cara. Aí eu deixei ela em casa também, eu troquei tudo, ninguém sabe. Mas eu fiquei ontem super preocupada, passei até mal. Anyway, tive que botar pra fora esse. Ela indignada. So, build things with wood or bricks? Build. Constrói. Constrói. Philip and Whelan make vegetables in their garden or grow vegetables. Costas bakes all his own bread or builds all his own bread. Bakes. Lucia organizes big designs like weddings or company parties or organize big events. Events. Me too. She's very good at organizing people. At the moment, we are decorating our bedrooms or developing our bedrooms. Decorating? Não sei. Eu tô dizendo que ela não tem isso. Ela é muito boa. She tells us what to do. Então, tipo, Decorating. porque, né? Tobias is an engineer for a company that makes cars. He oh yeah. Car doors. Porta de carro. Organize. Jens has his own dance company. He wants to improve his business skill or design his business skill. So he's reading a lot of books about business. Dimitra is decorating her bedroom right now or never. Vadim at the moment sells his paintings online or usually sells his paintings. Really? I don't know. Sure? Tipo. Ah, não. Ele. Não, tem. Porque Olha o verbo sendo conjugado aqui, ó. é porque eu digo a energia. Paintings aqui estão falando, não é um verbo, no caso, são das escrituras. É um substantivo. Usually. And at the moment, Salman is making a table, or often Salman is making a table. Agora sim. Checking. Tobias is an engineer for a company that makes cars. He designs corridors. Então, ele faz o design das portas dos carros. E Jens is on this company who wants to improve his business skills. So he's reading a lot of books about business. Então, Jens, ele tem uma empresa de dança e aí ele quer melhorar as habilidades dele no business. E aí ele está lendo muito livro sobre business. Isso bem bom. Sobre business. Eu não preciso do outro peixe. It's okay. Cadê os onliners me respondendo? Os onliners estão dormindo, né? Eu queria estar dormindo. Tá aqui. E Here I am. tá acompanhando, né? Sim. Claro. Next one. Choose the correct words to complete the questions and responses.
Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar mais um tempinho para vocês fazerem isso aqui e aí eu corrijo, tá? Vou largá-los um pouquinho. Vocês conseguem enxergar se eu fizer assim? Pessoal do online. Dá pra ler depois. Sim. Sim? Então a gente vai fazer do 1 ao 4 e depois do 5 ao 6. De meia. E de 40. De meia. Ai, isso não é deixar. E tirando poderia ser o que você acha. What's new feel about? Ou your opinion? Se a gente não tivesse o apóstrofe S ali, até poderia. E a mesma coisa no primeiro. What's you think? Ali no caso seria o present simple, a gente teria que ao invés de colocar o apóstrofe S, colocar o do. Nós não tem uma opção. Foi? Guys, sorry, eu fechei sem querer, só um segundo. Sorry, 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 sorry. Né? Então, aqui. Vamos passar aqui. Passa. Ah, que chatice, cara. Tá escrito. Oi? Ah, chatice. So let's check. Oi? Ah, claro que dá. Se tivesse um negócio do sangue ou alguma decoração, aquilo ali tá ali. Decoração, se tiver, isso aqui tem. Claro.
So, one, Alfie's new poem. How's your opinion? I don't... Do you like it melhor? Como é a sua opinião dele? Então, do you like? Do you like? É, do you like faz mais sentido. Sure. For me. 3. Four. Honest. The class is okay, but to be, I Honest. prefer the other teacher. How do you about the new schedule? Vocês sabem o significado dessa palavra? Schedule. Não. Schedule é a mesma coisa que timetable, programação. For example, I have a schedule at work. At 1 p.m., I teach my first class. At 5 p.m., I go home. At 3 o'clock, I have lunch. Então, schedule é uma coisa de programação. Programação. How do you feel about the new schedule? And 6, I think, my opinion. Think. Checking. Great. Next one. So, that's it, guys. No liberados, 12h40 e pouquinho, pois não tivemos o break. Mas, vou dar uma com vocês, vou começar a revisar a unidade 6. E na semana que vem a gente já fica um pouquinho mais livre. Deixa eu ver se eu consigo abrir o livro aqui. Ou melhor, vamos fazer um exercício sobre os temas que a gente viu hoje. In the between, all you what do you mean? What do you mean? Gente, cadê? Tem cursos. Vim assistindo a ver os resultados. Vou fazer esse exercício aqui. Agora, vocês precisam completar
como quantifier correto, tá? Quantificador certo. Vamos lá. David has, but Tyler doesn't have. Não, para completar com quantifier, much, much. A lot of. David has a lot of rice, but Tyler doesn't have much. Tá? Layla is popular. She's got a lot of. A lot of. E o outro, Nancy does not have many. Por que eu não posso usar o many aqui? Não. Eu não posso usar o many aqui porque a frase está na afirmativa. Many pode só na negativa, caso. Se a frase estiver na afirmativa ou não. Mas eu fui por essa coordenação popular, aí eu não contei. He's very busy. He has a lot of work. We don't have bananas. Many and much. Great. London has A lot of. great. I have A lot of. a lot of. Great. They some ou N não, N só na negativa. Seria some. Lembra que a gente está falando de much, many e a lot of. A lot of. We have how how many how many do you need? Do you want? 6, please. How Much. how much? Nesse caso aqui tá perguntando do preço. E agora aquela que a gente errou. David Great. So that's it, guys. Na semana que vem, a gente vai revisar a unidade 6. E aí eu vou ver se eu consigo fazer o online practice com vocês da unidade 6, tá? E é isso, vou liberar por hoje. Deixa eu só tirar mais um print de vocês. Deixa eu sair toda vez. Oi? É porque eu tenho que colocar isso tudo no Drive. E aí, como o John chegou aqui 1 hora depois, aí eu tenho que tirar outro. Porque vai que ele não saiu no outro. O John, ele chegou 11h30
Aí é bem complicado, né, John? Tá bom. Isso porque ele disse que viria. Ele disse que viria. Ah, vou na aula, vou lá, vou aparecer. Uhum. Sei. Então, aula que vem a gente vai revisar a unidade 6. E aí eu vou ver se eu consigo fazer um mock test com vocês. Mock test é tipo uma revisão, só que em forma de prova mesmo, um simulado. Tá? Vou ver se eu consigo fazer. Ok? So thank you for coming. See you on Saturday. Have a nice week and weekend. And bye bye, guys. Take care. Bye bye. Bye bye. Bye.